Nas primeiras horas da manhã de hoje, a Polícia Federal em Manaus cumpriu 14 mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República, 9 busca de apreensão e 5 de prisão temporária. Os alvos dos mandados são ex-funcionários do governo, empresários e o vice-governador do estado. Foram presos Rodrigo Tobias, ex-secretário de Saúde do governo Wilson Lima, Dayana Priscila Mejia de Souza, ex-subsecretária de Atenção à Saúde em Manaus, Ronald Gonçalo de Caldas Santos, engenheiro clínico do estado, Luiz Carlos Avelino Júnior, que é médico e ex-marido da ex-secretária de Comunicação Social do Amazonas, Daniela Sayag, e Gutenberg Leão Alencar, apontado como homem de confiança do governador Wilson Lima. De acordo com as investigações, Alencar teria sido destacado pessoalmente pelo governador para intermediar as aquisições fraudulentas de respiradores e financiá-las, tendo sido responsável também por indicar a loja de vinhos que vendeu os aparelhos ao estado. Na segunda fase da operação são investigados crimes como pertencimento à organização criminosa, fraudes à licitação, também desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Se condenados, poderão cumprir pena de até 30 anos de reclusão. As medidas cautelares, que incluem o sequestro de bens e valores dos investigados, foram determinados pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, e requeridas pela Subprocuradoria-Geral da República, Lindora Araújo. Na primeira fase da operação foi investigada a empresa FJAP, comercializadora de vinhos, que, utilizando-se de empréstimos de dinheiro, adquiriu de uma empresa local os respiradores pulmonares. Em seguida, revendeu-os ao estado do Amazonas com preço superfaturado. Já o dinheiro recebido pelo governo do Amazonas foi remetido ao exterior para uma empresa aparentemente de fachada. Nesta segunda fase da operação, o intuito é aprofundar a apuração sobre uma organização criminosa instalada no governo do Amazonas, com o objetivo de desviar recursos públicos destinados a atender às necessidades da pandemia de Covid-19. Segundo o delegado da Polícia Federal, Henrique Albergaria Silva, as investigações feitas pela Interpol se detectou que valores foram enviados ao exterior e a presença de um sócio oculto. O que conseguimos amealhar ao longo das investigações, a partir dos elementos apreendidos, dos elementos probatórios apreendidos, dos áudios interceptados com autorização judicial, foi que esse processo de contratação ele foi todo montado a partir da proposta feita pela empresa contratada. Em outros termos, muito embora os equipamentos da empresa eles não tivessem as especificações, né, exigidas pelo certame, o procedimento foi manipulado a fim de legalizar e assim viabilizar a contratação da empresa. Os presos temporariamente estão na sede da Polícia Federal, mas seguirão para a penitenciária. O programa Amazonas Diário acompanhou de perto todas as denúncias sobre o superfaturamento da compra de respiradores, depoimentos na CPI da Saúde e ainda denunciou os supostos esquemas fraudulentos na compra dos respiradores. Eu vou passar aqui pedir para o presidente botar aqui algumas imagens. Esse cartão aqui. Quando eu conversei com o Wilson lá atrás, sobre a possibilidade de, eventualmente, a gente poder conversar sobre essas coisas e tal, eu falei com ele, Wilson, para mim, claro, seria muito bom poder falar com outros clientes que eu tenho, que eu faço uma consultoria de imagem, enfim, pessoal, para um governador. Só então a procedência dos equipamentos veio à tona. Os respiradores, ventiladores, foram comprados em uma loja de vinhos, com dispensa de licitação, pelo valor de R$ 2.976.000. O desvio das verbas federais mencionadas ocorreu mediante fraude na contratação de empresa para o fornecimento de respiradores. Na primeira fase, segundo as medidas determinadas pelo ministro Falcão do Supremo Tribunal de Justiça, incluíram o bloqueio de bens no valor de aproximadamente 3 milhões de 13 pessoas físicas, incluindo o governador Wilson Lima, que teve malotes e um carro de luxo apreendido na própria residência. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão do governador, mas o ministro Falcão disse que naquele momento não havia justificativa.
Mostramos em um dos contratos investigados que foi encontrada suspeita de superfaturamento de pelo menos R$495 mil. Uma manobra conhecida como triangulação. Uma empresa fornecedora de equipamentos de saúde que já havia firmado contratos com o governo vendeu respiradores à adega por R$2.480.000. No mesmo dia, a importadora de vinhos revendeu os equipamentos para o Estado por R$2.976.000. E que após a empresa receber os valores milionários em sua conta, a adega os repassou integralmente à organização de saúde. A investigação diz que encontrou registros que comprovam a ligação entre agentes públicos e empresários envolvidos na fraude. No depoimento de Dayana Megias, a CPI da Saúde na Assembleia Legislativa do Amazonas teve que explicar a compra de respiradores na loja de vinhos com valor bem acima do praticado no mercado e que o governo havia informado dados desencontrados e que o pagamento deveria ter sido feito à vista. Já Rodrigo Tobias, ex-secretário da Saúde, disse que decisões foram tomadas sem o seu consentimento. Muitas das ações que foram feitas na secretaria foram sem a interferência dele. Tobias não soube informar qual era o projeto e nem o autor, somente que o comando veio do governador Wilson Lima. Era uma única pessoa. Quem é, mas senhor? A secretária de comunicação, Daniela Sayag, participou dessa reunião. E o que ela dizia? Não, ela queria saber como é que estava o processo de compra dos respiradores e naquela ocasião, então, ela participou da reunião toda. Já a ex-secretária de comunicação, Daniela Sayag, após ter sido citada pelo ex-secretário Tobias, que o esposo dela, Luiz Carlos Avelino Júnior, sócio denominado o sócio oculto, seria um dos sócios da empresa Sonoar, um dos envolvidos no processo da compra dos 28 respiradores por mais de R$2 milhões pelo governo do estado. Reuniu a imprensa para falar da sua conduta como profissional e que o marido nunca foi dono da empresa. Eu estive, sim, naquela reunião, como estive em várias outras reuniões da Fundação de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde e de várias outras secretarias. É uma conduta minha, e vocês podem questionar e perguntar isso para quem quer que seja, de ir até as secretarias e receber secretários na secretaria da pasta a qual eu respondo. Pelo simples fato que vocês sabem, nós trabalhamos com informação e para eu saber e orientar e planejar a minha equipe, tanto de comunicação jornalística quanto de comunicação de publicidade e propaganda, eu preciso saber das informações de dentro das secretarias. Ele não é dono da empresa. O meu marido foi oferecido para ele a compra dessa empresa no ano passado, em dezembro do ano passado. E ele iniciou uma negociação com uma das sócias, a que estava querendo sair da empresa, Renata, né? Que estava querendo sair da empresa nessa negociação. Também a empresária Renata Mansur, presa durante a Operação Sangria, citou o nome do empresário e médico Luiz Avelino. E no seu depoimento à Polícia Federal, ela afirmou ainda que foi coagida a ficar quieta de tudo, porque o médico não poderia aparecer por ser esposo da ex-secretária. No dia 10 de junho, dando início às investigações, o Ministério Público do Amazonas realizou a Operação Apneia, cumprindo 14 mandados de busca e apreensão em locais diferentes, como partes das investigações da compra de ventiladores respiratórios, mediante dispensa de licitação pela Secretaria de Estado de Saúde. São operações que investigam os desvios públicos que ocorrem nos 26 estados da Federação Brasileira, causando dano ao erário no período crítico da pandemia. Um dos estados onde ocorrem essas investigações e que o governador encontra-se afastado é no Rio de Janeiro. O governador Wilson Witzel foi afastado mediante suspeitas de corrupção. A Procuradoria-Geral da República afirma que o governo do Rio de Janeiro estabeleceu um esquema de propina para contratação emergencial e para liberação de pagamentos para uma organização social que prestam serviços ao governo, especialmente nas áreas de saúde e educação. Em nota, o governo do estado falou que está contribuindo com as ações da Polícia Federal e órgãos de controle e que grande parte dos envolvidos não fazem mais parte da estrutura do governo, bem como servidores que não atuam como ordenadores de despesas ou tenham poder de decisão na estrutura do estado ou da investigação em questão.
E no final da tarde de hoje, os 5 presos na operação foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para realizar o exame de corpo de delito. Ronald Gonçalo, Rodrigo Tobias, Dayana Mejia, Carlos Avelino e Gutenberg Alencar. Já o Wilson Lima, governador do estado do Amazonas, segundo a Polícia Federal, continua sendo investigado.